Olá, nonos anos! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de literatura, vocês vão ver a segunda fase do modernismo ainda, mas voltada para a poesia. Então, peguem o caderno e acompanhem comigo. A poesia da segunda fase do modernismo representou o amadurecimento e um aprofundamento das conquistas da geração de 22, naquela Semana de Arte Moderna, pois nota-se a influência exercida por Mário e Oswald de Andrade. Então, na segunda fase, eles também são citados, tá? E ele teve influência, os dois foram base para outros poetas da nossa literatura. O contexto histórico, então, é o mesmo da geração de 30, tá? Já que se passaram na mesma época, só que aí a segunda fase foi dividida em duas, a prosa e a poesia. Foi o início, né? Então as características basicamente são as mesmas da geração de 30, né? Eles só que voltados para a poesia. Essa é a imagem do poeta modernista Murilo Mendes. Murilo Mendes, ele retratava em seus poemas a questão do surrealismo. Lembram quando estudaram vanguardas europeias? Então, o surrealismo, ele trabalhava com a representação dos sonhos. E Murilo Mendes foi o prepulsor do surrealismo na poesia aqui no Brasil. Então, os principais autores da segunda fase era Manuel Bandeira. Ele já estava presente na primeira fase também do modernismo e agora ele aparece com mais obras na segunda. Ele tinha tuberculose, não deram muito tempo de vida para ele. Ele refletido na literatura, uma coisa bem, queria estar morta, mas olhem só como é a vida. Ele não morreu cedo, pelo contrário, foi morrer bem idoso já. Então, assim, ele retratava muito a questão da morte em seus poemas, tá? Tanto que tem um poema dele que retrata o exame de quando ele descobriu que era portador da doença. O médico pedindo para ele falar lá 33 e ele com o estetoscópio verificando o pulmão e tudo mais. Teve Cecília Meirelles, ela também apareceu, né? Aparece na segunda fase, mas assim como Manuel Bandeira, ela retratava a questão do existencialismo, a questão da infância, da velhice, da relação com a morte. Também ela trazia críticas históricas, né? Vinícius de Moraes, ele é muito conhecido porque ele, além de poeta, ele foi compositor. E ele é um dos prepulsores da bossa nova e da MPB, da música popular brasileira. Então ele teve duas fases. A primeira também voltadas para as questões existencialistas, esses conflitos internos que nós temos, como falei, com relação à morte, com relação ao viver, com relação ao amar intensamente. E a segunda fase é a questão da mulher. Tá? E ele retratou e retomou a questão dos sonetos. Lembram? Um poema com 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Teve Mário Quintana. Todo mundo tem aquele amigo gótico e trevoso. Mário Quintana também, ele era esse amigo dos poetas. Então as obras dele eram bem pesadas, bem melancólicas, tá? E um dos nomes mais famosos desse movimento foi Carlos Drummond de Andrade. Ele falava de várias temáticas, mas a principal dele era questões sociais e questões políticas. Então é isso, pessoal. Eu não retratei as obras porque eu quero que vocês, como atividade pontuada, pesquisem
é um poema de um desses poetas para fazer uma análise, ok? Eu quero essa análise para hoje, no caderno, e vocês vão me mostrar no direct, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas serão tiradas no meu Instagram, professoriana. E a palavra-chave de hoje é poesia. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.